Oi, pessoal, tudo bem? Professora Mariana, de História, né? Dessa vez aí num formato diferente, para a gente poder dar seguimento no nosso conteúdo, tá? Para situar vocês, a gente vai começar com a apostila 1, a partir da página 32, tá? A gente vai começar o módulo 3, que é a ciência e a origem da humanidade. Ok? Vocês já viram comigo um pouquinho desse módulo, tá? Mas a Pro vai começar, né? Vai retomar, na verdade, esse conteúdo para que vocês se recordem aí um pouquinho daquilo que já foi trabalhado e daquilo que a gente já viu um pouquinho, ok? Pessoal, então é o seguinte, ó. Quando se fala em história, né? Quando se fala sobre a origem do homem, né? A gente já trabalhou isso em outras aulas lá no comecinho do nosso ano, né? Que a história é uma ciência. E se a história é uma ciência, nós trabalhamos com hipóteses, tá? A gente trabalha aí com uma pergunta que precisa ser respondida do ponto de vista histórico. E uma dessas hipóteses, uma dessas perguntas, é justamente de onde nós viemos, né? Quando surgiu o homem, onde surgiu o homem, tá? E para a gente poder responder essa hipótese, nós vamos ter aí duas bases, tá? Que no slide eu coloquei aí para vocês como duas respostas, tá bom? Então, primeiro, eu preciso saber há quanto tempo existe o planeta Terra, há quanto tempo surgiram os primeiros organismos vivos aqui na Terra, e para responder isso, nós usamos um tempo diferente, né? É chamado de tempo geológico, quer dizer, é o tempo de vida da Terra. E lá na página 32, nós fizemos uma leitura, né, de um texto chamado Uma Breve História do Tempo Geológico, e eu vou pedir para que vocês retomem a leitura desse texto, tá? Só para a gente poder dar seguimento nessa aula, esse texto ele vai falar justamente de quantos milhões, de quantos bilhões de anos, né, que surgiu o planeta Terra, e também há quanto tempo o homem chegou nesse tempo geológico, né? Então a gente estuda quantos anos tem a Terra e quantos anos tem o primeiro homem no planeta Terra, tá bom? Lá na página 33 da apostila, vocês grifaram comigo, né, algumas informações importantes sobre esses primeiros homens, tá? Então vamos reforçar aí também, dar uma olhada, não precisa ficar preso, pessoal, em quantos anos, né? Aqui há mais ou menos 4,6 bilhões de anos começou a formação geológica da Terra, tá? Não precisa ficar preso nisso, não precisa ficar preso nessas datas, tá bom? Mas vocês precisam saber quando que surgiu o primeiro ser humano, precisa saber do nome desses homens, né, desses hominídeos, que é o nome correto que a gente vai usar daqui para frente, tá bom? E lá na página 34 tem um mapa, tá? E nesse mapa nós temos aí uma representação de como foi essa migração, de como foi o povoamento, tá, dos continentes. Vocês vão fazer essa atividade em casa, tá? Página 34 e página 35. E para poder responder essas questões, vocês vão usar o mapa e também tudo que foi trabalhado na página 32 e página 33, ok? Gente, esses exercícios que vocês vão fazer em casa na apostila, vocês vão fazer a lápis, tá? É como se fosse uma atividade que a Pro dá normalmente em sala de aula, ok? Então, vocês vão pegar
e vão fazer esses exercícios a lápis. Quando a professora fizer a correção, aí eu vou dar as instruções para vocês de como vocês vão fazer a correção. Gente, na página 35, agora da apostila, a gente vai começar a ver aí a respeito do homem, tá? E esse é um período que dentro da história nós chamamos de pré-história, tá? E a palavra pré significa antes, tá? Então seria um período em que a história escrita ainda não era produzida, tá? Porque o homem pré-histórico, ele não sabe ler. Essa é a principal característica, tá bom? O período da pré-história é o período anterior à escrita. Então, a gente não tem documento, não tem livro, não tem nenhuma pichação numa parede, tá? Escrito, tá? O homem, ele sabe falar, mas ele não sabe como passar essa fala, né, através de um modelo escrito. Então, para a gente poder estudar esse período da história, as únicas fontes, né, a única base que os historiadores têm é aquilo que o homem deixou, aquilo que o homem produziu. Então, vai ser fóssil, vai ser instrumentos feitos de ossos, de pedra, de madeira, tá? Principalmente os instrumentos que são feitos de pedra, tá? É através da modificação dessa pedra, desses instrumentos feitos de pedra, que a gente vai classificar a pré-história mais para frente, tá bom? Isso é muito importante. Na apostila de vocês, na página 35, eles até deixaram destacados aí no segundo parágrafo a palavra artefatos e fósseis, tá? A palavra artefato significa objeto. E são esses objetos de pedra aqui que eu comentei com vocês. E aí, esses primeiros homens, né, o parente, né, desse homem moderno que nós somos, nós chamamos de hominídeos, tá? Então, dentro da evolução, houve um rompimento, tá? Entre os nossos ancestrais, e nesse rompimento vão surgir as primeiras formas humanas, tá? Então, são os primeiros indivíduos, os primeiros seres vivos que têm características humanas, e nós vamos chamar esses seres de hominídeos, tá bom? Esse daqui é o nome correto de ser utilizado, ok? E daqui para frente a Pro só vai usar esse termo, esse nome para vocês. Como que eu vou saber qual é o hominídeo mais evoluído e o hominídeo menos evoluído, tá? O que nós usamos para classificar esses seres humanos são características biológicas, tá? Como que funciona o corpo, como funcionam os órgãos, mas principalmente o mais importante, pessoal, é o tamanho do crânio, tá? O crânio, quanto maior, quer dizer que mais evoluído é o cérebro, mais conexões são feitas. Traduzindo para vocês, gente, mais inteligente é o homem, tá? Então, a principal característica usada para classificar esses hominídeos é o tamanho do crânio, tá? Nessa imagem aqui, ó, o primeiro hominídeo é o Australopithecus, tá? Olha aqui o tamanho do cérebro dele, que pequenininho. E aqui nós temos o Homo sapiens sapiens, tá? Que somos nós. E olha aqui o tamanho do cérebro dele, tá? Então, quanto maior o cérebro, maior o crânio, perdão, maior o crânio, mais evoluído. E aí, pessoal, esses hominídeos, desculpa,
Esses hominídeos, eles vão ser classificados, tá? Então, nós temos os australopitecos, tem o Homo habilis, o Homo erectus, o sapiens antigo, e do sapiens antigo nós vamos ter o homem de Neandertal e o Homo sapiens sapiens, que somos nós, tá bom? Na página 35 da apostila de vocês, tem uma imagem, um esquema bem simplificado dessa evolução humana, tá bom? Eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção nesse esquema da página 35, tá bom? O primeiro desses hominídeos, né, é um Australopithecus, foi encontrado na África, é o fóssil mais antigo que se tem notícia até hoje, e o nome dado para esse fóssil é Lucy, tá? E aí foi esse fóssil aqui, ó, que foi encontrado. Deixa eu escolher uma cor aqui. Ai, não vai aparecer nenhuma cor aqui, tá bom, galera? Mas enfim, é esse fóssil aqui que é a Lucy, tá? E eles fizeram uma montagem em 3D a partir desse fóssil, tentando mostrar pra gente como a Lucy se pareceria, tá? E é essa imagem aí do lado esquerdo de vocês. É diferente, né? Ela tá muito mais próxima de um animal, de um primata, né? De um macaco, do que de um sapiens sapiens, né? De um ser humano moderno, que somos nós. Mas ela, pelo esqueleto, pelo formato do crânio e também por estudo de DNA, tá? Ela tem muito mais de DNA humano do que de DNA de primata, tá bom? Então, por isso que a gente classifica como o primeiro hominídeo, tá? O primeiro homem. O Australopithecus, ele não conhecia o fogo, tá? Então, eles vão ingerir alimentos crus e eles se apoiavam nos membros superiores. Galera, membro superior, eu tô falando dos braços e das mãos, tá? Então, eles andavam com a coluna dobrada, tá? Eles andavam como se fosse um macaco mesmo, né? O macaco, ele não anda lá apoiado nas mãos. O Australopithecus, ele andava desse jeito também, ok? E aí, gente, do Australopithecus, e tudo isso que eu falei para vocês do Australopithecus, não tem na apostila, tá? A apostila de vocês já vai direto para o Homo habilis. Então, esse conteúdo que a Pro passou para vocês no slide anterior, vocês vão ter que deixar anotadinho no caderno, tá bom? Ou na apostila. E aí, nós vamos para o Homo habilis, né, que vai ser aí uma evolução do Australopithecus. Nós já estamos lá na página 36 da apostila. E o nome, né, Homo habilis, vem de habilidade, tá? Então, a partir de agora, esse hominídeo, ele vai dominar alguma habilidade, ele vai dominar alguma característica que vai fazer dele diferente do Australopithecus, tá? O crânio do Homo habilis é maior do que o crânio do Australopithecus, tá? E a grande sacada, gente, o Homo habilis, ele tem o movimento com o polegar, tá? Esse movimento do polegar, eu gosto de chamar de dedo de gamer ou dedo do videogame, né? É aquele movimento da gente conseguir apertar os botões, né, de um controle de videogame, tá bom? Os primatas, né, os nossos primos, eles não dominavam esse movimento, tá? Eles não usavam esse movimento do polegar. E isso vai ser importante para a gente conseguir fazer os primeiros instrumentos. E o Homo habilis, ele vai fazer isso, né? Com esse movimento do polegar, ele vai conseguir fazer os primeiros instrumentos e esse primeiro instrumento vai ser feito de pedra e a gente vai chamar de pedra lascada. Por que é uma pedra lascada, galera? Porque o Homo habilis, ele vai pegar 2 pedaços de pedra, vai bater essa pedra uma na outra
E do jeito que a pedra se quebrar, ele vai usar essa pedra quebrada, lascada, como instrumento, né? Aí ele vai poder cortar alimento, ele vai conseguir usar esse instrumento para poder tirar a carne da carcaça de um animal, tá? Então, essa pedra lascada vai ser o primeiro instrumento que o homem vai usar. Lá na página 36, tem um texto para vocês chamado Os Primeiros Homens, tá? E esse texto fala sobre o Homo habilis. Inclusive, na página 36, tem uma atividade para ser feita, tá? Que vocês vão realizar, vocês vão fazer essa atividade e está relacionado com esse texto, tá bom? Então, não esquecer do Homo habilis, movimento do polegar, né? Que é uma nova habilidade desenvolvida por ele, e os primeiros instrumentos feitos de pedra lascada. E do Homo habilis, nós vamos para o Homo erectus, né? Que como o nome está dizendo, esse homem, ele vai ficar com a coluna ereta, com a coluna reta. O que significa isso, gente? Significa que a partir de agora, o homem, ele vai passar o tempo todo sem usar os membros superiores, ou seja, sem usar os braços e as mãos para se apoiar, né? Vamos voltar um pouquinho. Lá com a Lucy, com Australopithecus, o tempo todo se apoiando nas mãos e nos braços. Homo habilis, de vez em quando ele conseguia se levantar, deixava a coluna reta, mas depois ele voltava a se apoiar nos membros. Homo erectus, totalmente reto, tá? E como agora, né, ele usa a coluna reta, ele vai conseguir fazer coisas que os outros hominídeos não conseguiam, tá? E uma característica muito bacana do Homo erectus é que ele agora domina o fogo, tá? Lá na página 36 da apostila de vocês, tem um texto falando sobre o Homo erectus e o uso do fogo. Gente, o fogo, dentro da história, vai ser super importante, tá? Por quê? A partir de agora, o fogo, ele pode ser usado para fazer comida, né? Agora, com o fogo, eu posso colocar, por exemplo, uma carne direto no fogo e tornar a fibra dessa carne mais mole para eu poder consumir, né? Posso usar esse fogo para poder me esquentar quando tiver aí um período em que o clima tá mais frio, né? Para poder usar no inverno. Posso usar esse fogo para afugentar animais, né? Porque a maioria dos animais tem medo do fogo, né? Então, usar esse fogo pode ser também interessante para poder conseguir afastar esses animais, tá bom? E aí você tem que arrumar também uma maneira de preservar esse fogo, você tem que arrumar uma maneira de não fazer esse fogo apagar, né? Porque agora ele vai ser a base desses primeiros homens, tá? Então, ó, domínio do fogo, característica importante do Homo erectus. Pessoal, nossa aula dessa semana, a gente vai parar por aqui, tá? Então, não esquecer de fazer as atividades dessa aula, né? De fazer os exercícios da página 34 e 35, do exercício da página 36 e também do exercício da página 37 e página 38, ok? Pessoal, bons estudos e até mais!